Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Andressa Costa. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Advocacia com Café. Antes de continuarmos com o vídeo, já vou pedir para que você comente, compartilhe, seja inscrito no canal. Assim, o YouTube vai entender que o conteúdo é relevante e vai passar para demais pessoas. O tema hoje é importante. Pontuação de CNH. Qual é o limite de pontos? 20, 30 ou 40? Após a vinheta. Então, pessoal, antes de sair comemorando por aí com as regras novas em relação à pontuação da CNH, verifique como é que está o seu prontuário, porque às vezes você está prestes a perder a tua CNH e nem sabe. Entre no site do Detran ou baixe o aplicativo do Detran Inteligente e verifique como é que está a sua situação. Você sabia que até março do ano de 2021 o limite máximo de pontuação era de 20 pontos, seja para condutores de categoria A, B, C, D ou E? Porém, com a pequena reforma que nós tivemos através da Lei 14.071 do ano de 2020, em abril de 2021 nós tivemos algumas alterações realmente. No entanto, é preciso observar as novas regras. Por isso, analise. Se você possui no seu prontuário nos últimos 12 meses multas que são de natureza grave, média, leve, então você é um condutor que se amolda às novas regras. Muito provavelmente você alcançará a abertura do processo administrativo de suspensão somente aos 40 pontos. No entanto, se você é aquele condutor que possui uma infração de natureza gravíssima, a tua pontuação já baixou, será de 30. Ou se você é aquele condutor que possui duas infrações de natureza gravíssima no período de 12 meses, então a tua pontuação volta a ser de 20 pontos. Analise as regras. Muitas pessoas não têm noção de como funcionam as reformas que aconteceram na Lei 9.503 de 2017, que é a Lei do Código de Trânsito Brasileiro. Fique atento. É claro que nós temos uma certa ressalva. Existe uma diferença entre condutores e motoristas. Condutores, eu, você, que não possui ou exerce atividade remunerada na CNH. Motoristas, aqueles que exercem atividade ao volante. Aqueles que, quando você verifica na habilitação, consta no campo de observações o EAR, que significa exerce atividade remunerada. Como é que funcionam então as regras para esse motorista profissional? No próximo vídeo eu vou falar para vocês como é que funcionam os procedimentos para quem mantém a sua família através do documento de dirigir, da habilitação, tá bom? E agora, pessoal, para nós não perdermos o nosso bom hábito, eu vou pedir para que você foque na palavra que nós temos para você. Eu ainda estou lendo aquele livro que eu comentei com vocês nos vídeos anteriores, O Poder da Ação. E nós chegamos no capítulo que fala sobre autorresponsabilidade. Você sabe o que é? Então a autorresponsabilidade, ela vai falar sobre a vida que você possui e sobre todos os efeitos que as tuas escolhas trazem para você. No livro do Paulo Vieira, que é esse que eu estou terminando, fala sobre a importância de nós reconhecermos que nós somos os responsáveis pela vida que nós temos. Então, é importante que você reconheça aonde você está, se você está como quer e se não está, o que é preciso fazer para mudar. A autorresponsabilidade é necessário porque resultará em efeitos que te darão desenvolvimento, seja pessoal, profissional, na família, no meio social. Por isso, analise como é que você está hoje. Eu sei que falo com muitas pessoas que gostam de leitura, inclusive muitas pessoas falam comigo a respeito dos vídeos que nós fazemos aqui e falam a respeito daquilo que vem como importante, seja no tema jurídico, seja na palavra. Gente, nós precisamos continuar lendo, buscando conhecimento. As mídias, as redes sociais,
Por vezes, se você se deixar levar, você vai chegar em casa cansado e vai ficar perdendo tempo nos vídeos rápidos. Isso vai acabar fazendo com que você fique subdesenvolvido. A verdade é que você precisa continuar obtendo conhecimento, informações. Procure ficar no meio de pessoas que agregam junto com você. Ao invés de ficar com 5 pessoas que são ali medíocre, pessoas que não pensam em crescimento, pessoas que só reclamam da vida, fique em mesas diferentes. Mesas que falam sobre produtividade, sobre prosperidade, sobre evolução. Por isso, nesse livro mesmo diz, se você anda com 5 pessoas que são derrotadas, muito provavelmente você será a 6ª. Por isso, escolha as rodas das amizades aonde você permanecerá. O meu objetivo aqui, enquanto pessoa, enquanto profissional, é que você cresça, assim como eu estou crescendo também. A gente sabe que é impossível você plantar morango e colher abacaxi, né? Muito provavelmente, se você planta morango, você vai colher morango. E se você planta abacaxi, você vai colher abacaxi. Por isso, a nossa palavra hoje é sobre isso. É uma análise para mim, uma análise para você, em relação a quem nós somos nos dias de hoje. Para os nossos familiares, para os nossos amigos, para aqueles que estão próximos a nós. Por isso, analise os teus comportamentos, as tuas atitudes, porque é necessário sermos pessoas boas. Nós sabemos que estamos no meio de uma sociedade difícil de lidar, seja em razão das condições financeiras das pessoas, que está sendo cada vez mais difícil. Nós vivenciamos momentos complicados diariamente, seja em razão da angústia, aflição, do estresse de muitas pessoas. Porém, nós precisamos manter o nosso caráter e o nosso caminho. Ainda que estejam lançando contra você algo ruim, algo que não é bom, comece a lançar e a semear a palavra. Se você verifica que muitas coisas ruins são lançadas contra você, coloque nos pés do Senhor e Ele será a tua justiça. Chore em silêncio, porque publicamente Deus vai te honrar. Assim, seja sempre temente aquilo que Deus colocou no seu coração. Eu sei que essa palavra é uma palavra forte para os dias que nós temos vivenciado, mas é uma palavra de vida, porque se assim nós estivermos plantando coisas ruins, automaticamente colheremos coisas ruins. Existem muitas pessoas que vivem um karma em sua vida e atribuem a Deus a responsabilidade pelo que vivem. Mas não é sobre isso, é sobre elas. Deus é sempre Deus, independente de quem nós somos. Eu quero contar para vocês algo que aconteceu comigo recentemente e é algo que foi maravilhoso e Deus fez uma transformação através daquilo que eu vivenciava e nem esperava. Algum tempo atrás, meu irmão e eu estávamos sem nos falar. Muitas coisas aconteceram no nosso passado. Nossos pais divorciaram-se muito cedo, 5, 6 anos. Nós já não tínhamos mais contato, porque fomos criados cada um com uma avó. Eu com a minha avó materna e ele com a avó paterna. E ao longo do tempo nós crescemos, nos desenvolvemos, mas perdemos a afinidade, porque afeto é algo que é difícil de recuperar. É só Deus para reconstruir. Porém, certo dia eu estava na minha casa em Morretes e a minha avó me chamou para ir na casa dela em Paranaguá e nós estávamos indo a caminho de Paranaguá e na rodovia o meu carro parou, deixou de funcionar lá. E o meu irmão trabalha na rodovia, ele socorre pessoas que sofrem acidente de trânsito, ele ajuda muitas pessoas, ele ama o que faz, ele também trabalha com trânsito. Mas por essas questões que não cumpre detalhar aqui, nós não estávamos nos falando, mas eu estava aberta a conversar, mas você sabe que nós somos difíceis, que às vezes é necessário Deus agir de forma diferenciada para que possamos entender aquilo que Ele quer conosco. E então o Espírito Santo falou comigo, ele disse, pega o seu telefone, fala com o seu irmão, peça ajuda para ele. E eu peguei o telefone, estava difícil a área, não conseguia ligar para ninguém,
mas eu não queria falar com ele, eu achava que não queria incomodá-lo também, e eu pedi para que nós ligássemos para o número da via, por aquela autoridade responsável pela via, para que nos ajudasse. E lá nós fizemos aquela ligação, porém o Espírito Santo insistiu para que eu falasse com o meu irmão. E eu entrei em contato com ele, eu pedi ajuda para ele. E ele muito prontamente pediu para que eu mandasse foto do lugar, né, da localização onde nós estávamos. Era um lugar difícil, perigoso. A rodovia estava bem movimentada e ele prontamente me ajudou. E eu vi assim o trabalhar de Deus em tudo isso, porque quando eu não quis, o Senhor quis. E foi naquele momento que nós restabelecemos os nossos vínculos, porque ele, claro, eu já tinha pedido ajuda, já estava com o protocolo, mas ele falou: eu não estou trabalhando, eu estou indo para o trabalho, mas eu vou te ajudar. Aquilo que for necessário, eu vou te ajudar. Então o Espírito Santo trabalhou nesse sentido e fez o milagre acontecer. Assim que nós voltamos para a nossa casa em Morretes, o carro ficou para o concerto e o meu irmão veio até a mim, me deu um abraço, perguntou como é que eu estava. Eu também o abracei, pedi desculpa, pedi perdão, né, pelo que havia acontecido, mas como ele estava indo para o trabalho, a gente não teve tempo de conversar. Mas no outro dia eu pedi para que ele fosse na minha casa para a gente conversar. Ele também mora em Morretes. E eu falei com ele e eu pedi perdão para ele por tudo que nós vivenciamos. O tempo já nos afastou bastante. E nós não podemos permitir que o inimigo dissemine a raiva ou a mágoa entre nós. Nós já sofremos bastante. E o Espírito Santo movimentou aquela ocasião, porque ele passou na minha casa para tomarmos um café e ali nós nos abraçamos, nós pedimos perdão um para o outro e assim nós hoje estamos com um relacionamento reestruturado, restabelecido. Eu quero que você saiba que é preciso abrirmos mãos de nós, porque se nós seguirmos o nosso caminho sem olhar para as pessoas que estão da nossa volta, automaticamente nós iremos morrendo, porque a gente só cresce quando um ato de bondade sai de nós. Não adianta sermos bons para as pessoas estranhas, nós precisamos começar dentro da nossa casa. E assim, eu quero agradecer ao meu irmão, o Peterson Barbosa. Ele é uma pessoa querida por todos nós, é uma pessoa amável e hoje está conosco de novo. E eu agradeço a Jesus por isso. E eu quero que você viva isso também. Porque esse sentimento de bondade faz com que a gente cresça. Amar faz a gente crescer. E é isso que eu desejo para você também. Aonde você estiver e se puder, curve a sua cabeça e ore comigo. Senhor Jesus, mais uma vez aqui, Paizinho, nós nos colocamos na Tua presença. Senhor, eu agradeço por todos aqueles que estão ouvindo a Tua mensagem. Jesus, que possamos semear, que possamos lançar a semente através da palavra e que essa palavra, Jesus, alcance os corações e que dê frutos. Pai, entra nessa casa, nesse lar que está passando por dificuldade, seja financeira, seja emocional, seja sentimental. Jesus, acaba com a depressão, destrói o ódio, a ganância, a cobiça. Senhor, entra naquele lar que está sofrendo, Senhor, por um adultério, por uma traição, por uma deslealdade. Jesus, restaura essa casa, essas vidas, os filhos que estão doloridos, estão sentidos. Jesus, nós sabemos que às vezes não sabemos por onde começar, mas o Senhor, através do Espírito Santo, faz tudo se restabelecer. Eu quero te agradecer por tudo, Jesus. Dá uma semana maravilhosa para todos os teus filhinhos e que possamos continuar contando e falando dos seus milagres, do seu amor. Pai, que possamos ter novidades, que possamos ter portas abertas, contratos novos, que possamos ter notícias novas e que todos possam ver em nós a tua luz, o teu perfume e a tua paz. Em nome de Jesus, eu agradeço por tudo. Amém. Muito obrigada por permanecer conosco até o final do vídeo. E não esqueça, curta o vídeo, comenta, compartilha, seja um inscrito no canal. Hoje nós somos 166 inscritos. Obrigada a cada um, um abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.